Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre proteção de dados e seus reflexos no direito do trabalho. No último bloco eu indiquei esse texto para vocês, um texto que eu escrevi sobre o último assunto tratado, que foi justamente a questão da motivação ou direito à explicação quando se trata de alguma decisão baseada em dados, né? Eu vou até mais além, como eu não me lembro se eu falei, mas em relação às decisões automatizadas, nós vimos que há esse direito à explicação. E eu vou mais além, porque toda decisão baseada em dados, por exemplo, dados de produtividade, ainda que não sejam decisões automatizadas, elas renderão ensejo a esse direito à explicação. A gente fala muito sobre a decisão automatizada porque geralmente é o que tem de escondido no algoritmo, né? Mas imagine que o empregado seja dispensado e o empregador diz para ele, olha, a sua produtividade está baixa. Então quer dizer, foi uma dispensa baseada em dados e o empregado terá direito a saber quais foram os critérios utilizados para a aferição dessa produtividade, não é? Então vai além do direito da decisão automatizada, esse direito à explicação, certo? Só para deixar claro, não me lembrava se eu tinha falado sobre isso, mas vamos lá agora, só para vocês terem uma ideia, pessoal, da importância. Eu falei da importância da data protection, né? Algumas situações nós vimos envolvendo a Amazon, envolvendo a Target, né? E mais especificamente em relação ao direito do trabalho, nós podemos extrair a proteção de dados do próprio artigo 444 da CLT, que positiva, né, o princípio da proteção na legislação infraconstitucional trabalhista. Muita gente não sabe, né, mas o 444 ele positiva o princípio da proteção, justamente tendo em mente essa razão teleológica do direito do trabalho, que é a proteção do hipossuficiente numa relação assimétrica de poder. E quando nós falamos em proteção de dados, nós nada mais, nada menos estamos falando de direitos fundamentais nas relações privadas, né? Nós temos de um lado o poder empregatício baseado na liberdade econômica, na livre iniciativa, e de outro lado nós temos os direitos fundamentais do empregado. E para nós aqui, qual direito fundamental estamos nos referindo? Estamos nos referindo ao livre desenvolvimento da personalidade, que por sua vez decorre da dignidade humana. E aqui muita atenção, a maioria da doutrina de Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela vai falar desses direitos fundamentais que fundamentam a proteção de dados, ela sempre vai falar no livre desenvolvimento da personalidade, né? E dentro do livre desenvolvimento da personalidade, essa espécie de cluster right ou direito guarda-chuva, é uma expressão que revela que é um direito a partir do qual decorrem outros direitos. Você vai encontrar a livre, o princípio da autodeterminação informativa que decorre do livre desenvolvimento da personalidade. E por que isso, amigos? Porque, vejam aí, eu fiz uma espécie de esquema que fundamenta toda a proteção de dados dentro do direito do trabalho, partindo da ideia de que nós estamos nessa relação assimétrica de poder, em que há uma subordinação jurídica e muitas vezes uma dependência econômica. Então é muito difícil para o empregado a proteção por si só dos seus direitos fundamentais. E é daí que vem a importância da intervenção do Estado na autonomia privada desses entes contratantes, né? O que o direito do trabalho diz para as partes, para as entidades privadas? Olha, vocês são livres aí para negociar como bem entenderem, empregador e empresa, empresário, negociem como bem entenderem. Mas espera aí, há um limite, e o limite é justamente as normas protetivas do trabalho. Reparem com calma o artigo 444, que vocês vão ver, né, que a relação de emprego se funda na liberdade contratual em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho. Então nós temos aí, dentro desse artigo 444, uma acomodação de autonomia privada e de intervenção estatal dentro do mesmo dispositivo.
né? Então, é algo que se tentou chegar num equilíbrio. Vamos dar autonomia, mas essa autonomia encontra limites na proteção do Estado. E por outro lado, o Estado intervém, mas também intervém só até certo ponto, ok? E é justamente nessa limitação da autonomia privada que vai operar a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós veremos, e aqui é um ponto muito importante, que dentre as bases, nós veremos, dentre as bases, as hipóteses que legitimam o tratamento de dados, nós praticamente não vamos utilizar aqui o consentimento do empregado. Por quê? Porque o consentimento ele deve ser livre. E, por favor, não vamos ser hipócritas aqui e dizer que o empregado ele é livre na acepção clara da palavra para tutelar os seus direitos fundamentais e muitas vezes dizer não ao empregador em relação a um tratamento de algum dado que diga respeito à sua intimidade ou à sua privacidade, né? Dizer não para o empregador é um luxo que talvez menos de 1% dos empregados tenham. Então, a LGPD vem para isso, para resguardar essa autonomia privada de não ser tão livre assim em relação aos dados dos empregados, tá? Então, nós vamos traçar aí limites e contornos à autonomia privada, algo que vocês já estão cansados de saber. E lembrando, o contrato de trabalho é até desejável, né? Até coloquei aí que nessa relação de emprego, o direito, estou diminuindo um pouquinho, o direito até recomenda que se tenha sim uma vigilância do local de trabalho, é até importante isso, né, para a tutela da saúde, da segurança e de outros valores, mas existem certos locais da vida do empregado, né, certos âmbitos que são impenetráveis, e aí desse círculo, desse limite que o empregador não pode passar, e para isso vem a proteção de dados. Bom, a proteção de dados, então, ela limita a entrada desmesurada na intimidade e na privacidade do empregado, e aqui, amigos, mais uma vez, o princípio da autodeterminação informativa ou da privacidade determinada, no sentido de que caberá ao empregado, em regra, definir os destinos dos seus dados, né? Ele deverá ter o direito, isso nós veremos com calma, quando formos falar dos direitos do titular. Quem tem acesso a esses dados dentro da empresa, onde estão armazenados os dados, para qual finalidade, por quanto tempo, quais são as medidas de segurança para evitar o vazamento desses dados, certo? Se os dados estão corretos ou não, tudo isso o empregado terá direito. E aí nós veremos como funciona a sistemática para exercício dos direitos dentro da empresa em relação à proteção de dados. Repito, nós estamos aqui no terceiro bloco, mas num momento muito introdutório ainda. Algumas bases precisam ser bem delineadas, tá? Para a gente depois entrar especificamente na análise do texto legal. Qualquer coisa coloque aí na velocidade 2.0, na 2,5, porque eu sei que todo mundo coloca. Bom, dito isso, pessoal, vamos ainda dentro dos aspectos introdutórios tratar um pouco da proteção de dados no Brasil em relação às fases legislativas que antecederam o marco, né, esse grande marco da proteção de dados no Brasil, essa redefinição da proteção de dados no Brasil. Claro, a proteção de dados ela já existia desde antes da LGPD, mas claro, não tão de forma tão robusta, assim, de forma tão transversal como a própria lei indica, né? Lei geral, se aplica a todos os ramos do direito. E eu dividi essas fases em dois grandes momentos. Uma fase de anomia, em que nós realmente não tínhamos nenhuma proteção de dados, e depois a fase legislativa. Eu relacionei aí as principais leis
a respeito da proteção de dados no Brasil. Começo falando aí em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, em que nos artigos 43 e 45 nós temos disposições sobre proteção de dados dos consumidores, temos a lei do habeas data, temos a lei do cadastro positivo, a lei do acesso à informação, o Marco Civil da Internet. Vejam que são leis bem esparsas, né? E que tratam de maneira tímida quando comparada à LGPD, que efetivamente no ano de 2018 foi editada a Lei 13.709 de 2018 para regular essa proteção de dados no Brasil. Agora sim, o grande marco no Brasil é a LGPD, né? Ela reestrutura toda a proteção de dados no Brasil, trazendo princípios próprios, fundamentos próprios, direitos do titular, sujeitos envolvidos no tratamento de dados, responsabilidade civil, um órgão regulador que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tudo isso está na lei e nós veremos, tá bom? Eu trouxe apenas a título elucidativo, certo? E no mundo, amigos, no mundo, nós também tivemos um avanço que começou bem antes, né? A preocupação legislativa com a proteção de dados na Europa começa em 1973. Vejam aí, duas resoluções da década de 70. Veja quando a Europa começa a se preocupar, né? O Brasil estava sendo tricampeão mundial de futebol e a Europa já preocupada aí com a proteção de dados dos seus cidadãos. Então tá aí, resolução 22 e 29, ambas versando sobre princípios para a proteção de informações pessoais em banco de dados automatizados, né? Lá em 1973. Depois, 1981, é editada a Convenção 108, que é a Convenção para a Proteção de Indivíduos com relação ao processamento automático de dados, editado pelo Conselho da Europa, considerado o primeiro instrumento internacional disciplinando especificamente o assunto. Mas veremos aqui o que realmente ganha destaque, amigos. A parte histórica é mais uma curiosidade, mas se pudessem sempre mencionar a diretiva 95/46 do Conselho da Europa, essa diretiva 46 é a diretiva que serve de base para a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A sigla, obviamente, está em inglês, que é a General Data Protection Regulation. Vejam aí o inglês, né? Não chega aí aos pés do nosso amigo Sérgio Torres, mas um dia eu chego lá. Pessoal, vamos lá. Muita gente tem falado que a LGPD se inspirou na GDPR. Cuidado com essa fala. Por quê? O texto base da LGPD ele é de 2010. A GDPR é de 2018. Então como que a GDPR inspirou a LGPD? Porque o texto base da LGPD é de 2010 e a GDPR é de 2018. O que realmente inspira a LGPD é a diretiva 95/46, né? O número do ano vem primeiro mesmo, tá? E essa diretiva serviu de base para a GDPR, tá? Então, quando forem fazer menção ao que inspirou, qual foi a fonte normativa do direito comparado que inspirou a LGPD, mencionem a diretiva 46, que por sua vez deu origem à GDPR, né? E o que acontece? Nós veremos ao longo do nosso estudo, já fiz um comparativo quando falei das decisões automatizadas, mas na medida do possível, a gente vai vendo que a GDPR ela é muito mais ampla e muito mais analítica do que a LGPD. Se você comparar a LGPD com a GDPR, ela é bem tímida, até em termos de obrigações. Então, para quem está achando que a LGPD trouxe obrigações excessivas ao empresário, calma lá. Se você ver a GDPR, você vai ver que é bem pior, tá? Pior em termos de obrigações, tá bom? Então, no panorama mundial,
de fato, sem sombra de dúvida, a GDPR é a lei mais importante no contexto mundial. E ela serviu e ainda serve de inspiração para várias outras legislações de proteção de dados no mundo. E aí, ainda dentro desse bloco, vamos enfrentar a polêmica da vigência da LGPD. Por que eu até estava, não é enrolando, mas eu queria ver essa questão da vigência para gravar os blocos restantes. Hoje, dia 31 de agosto de 2020, tá? Então, como eu vou falar da vigência, eu quero dizer aqui a data que eu estou gravando esse bloco, para que a gente tenha aqui uma ideia mais clara. Bom, não há mais dúvidas de que não ficou para o ano que vem. Mas deixa eu explicar com calma isso. A LGPD ela teve uma vigência escalonada, amigos. Escalonada. Porque, na verdade, a LGPD, parte dela, já está em vigor desde o ano passado, que é a parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa parte já está em vigor, já tem eficácia, tudo. O que estava pendente de vigência? A parte das sanções administrativas e a parte da necessidade de implementação pelas empresas. Então tá aqui, vamos lá. Veja aí para vocês verem o artigo 65. Ops. Olha aqui o artigo 65. Vamos lá. Afinal, quando entra em vigor a LGPD? Olha aí, artigo 65. Esta lei entra em vigor, inciso 1, 28 de dezembro de 2018. Isso aí, amigos, vejam. Desde 2018, na verdade, 28 de dezembro, já estão em vigor os artigos 55A, B, C, D e lá vai pedrada para frente. Então isso aí, veja, por isso que eu disse que é escalonada a vigência, já está em vigor há muito tempo. O que estava pendente? Olha aí, no dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54, esses artigos tratam das sanções administrativas a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso aí acabou, está definido, ficou mesmo para agosto de 2021. Ponto final. Isso não se discute mais. Sanções administrativas ficaram para agosto de 2021. Qual foi o imbróglio todo que mais recentemente nós enfrentamos? Esse inciso 2 aí. Em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos, essa redação do inciso 2 foi dada pela medida provisória 959, que além de outros temas, tratou dessa prorrogação. Enfiaram lá na medida provisória, como comumente acontece, porque era medida provisória para tratar de benefício emergencial. A Câmara dos Deputados deu o ok, o projeto de lei de conversão da medida provisória 959 foi para o Senado com o artigo 4º, tá? Que era o artigo 4º da medida provisória. O projeto de lei de conversão na Câmara passou. Quando chega no Senado, por uma questão regimental, uma questão afeta ao processo legislativo, o presidente do Senado entendeu que havia um impedimento regimental para votar o artigo 4º sobre a prorrogação da LGPD. E simplesmente esse dispositivo foi retirado, foi considerado prejudicado. Então, o que aconteceu? A medida provisória foi convertida em lei, só que o artigo 4º foi extirpado, foi retirado. Ok? Então, com isso, definitivamente não ficou para 3 de maio de 2021. Tá bom, e ficou para quando, Rafael? Ficou para o dia seguinte ao que o Senado considerou prejudicado o artigo 4º ou ficou para quando o presidente sancionar ou vetar? E aqui a polêmica, né?
Então, repito, hoje, 31 de agosto, o presidente da República ainda não sancionou ou vetou o projeto de lei de conversão. Aí vamos lá. Vamos entender essa questão da vigência, até porque isso pode ser útil para outras medidas provisórias. A resposta, aparentemente, está aqui, olha, no artigo 62, parágrafo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não gosto de usar CF, né? O pessoal comumente usa. Mas a Constituição Federal não está em nenhum momento na Constituição, né? Tem ou Constituição da República Federativa do Brasil ou simplesmente CR. Bom, olha aí o que diz esse parágrafo. Aprovado projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Pausem o vídeo e leiam de novo o texto. E vamos juntos responder a essa pergunta. Tal dispositivo se aplica nesse caso, amigos? Vamos entender o sentido da norma. Qual é o verdadeiro sentido e alcance desse dispositivo? Vou dizer a minha opinião e depois vou dizer a opinião contrária, tá? Bom, por que quando um texto de uma medida provisória é alterado no projeto de lei de conversão, a medida provisória se mantém integralmente em vigor até que o presidente da República sancione ou vete aquele texto que foi modificado? Muito simples. Porque a medida provisória é de iniciativa do presidente da República e só dele. Se o parlamento altera o texto da medida provisória, pessoal, é óbvio que o presidente tem que sancionar ou vetar. Porque a medida provisória é dele, de iniciativa privativa do presidente da República. Então, esse dispositivo, ele existe na Constituição, para evitar com que um texto de uma medida provisória alterado no Congresso entre em vigor de forma diferente do que estava na medida provisória, sem que o presidente vete ou sancione. É para isso que existe esse texto. Agora, olha esse caso como é diferente. Esse dispositivo só se aplica, amigos, como eu disse, para evitar com que um dispositivo alterado entre em vigor contrariando a vontade inicial do presidente, porque o Congresso mudou o texto. Não é o caso aqui, porque o artigo 4º, que prorrogava a LGPD, ele jamais vai entrar em vigor. Não tem como você contrariar a vontade inicial do presidente da República. Esse dispositivo, então, só se aplica para os casos, repito, em que há possibilidade do texto alterado entrar em vigor de forma contrária ao que queria o presidente. Definitivamente não é o caso aqui. Porque o artigo 4º foi considerado prejudicado. Então o presidente vai sancionar ou vetar o quê? Vai sancionar ou vetar o quê? Então, para mim, a LGPD entrou em vigor no dia seguinte ao envio pelo Senado para sanção ou veto. Eu não preciso esperar o presidente sancionar ou vetar. No entanto, como o Senado desagradou o governo, eu acho que ele mordeu e quis amenizar. Ele soltou uma nota, o Senado Federal, dizendo que o artigo 62, parágrafo 12, se aplica sim a esse caso. Eu não concordo. E alguns professores também não. Tá? Então eu preciso deixar claro isso. Mas veja o que diz aí a minha posição. Veja essa decisão do STF, amigos. Olha aí. Está lá na Constituição e no Supremo. Ó, posição 1. Somente se aplica em caso de alteração de um artigo que pudesse ou não entrar em vigor, o que definitivamente não é o caso do artigo 4º da MP, que sequer foi apreciado e que previa a prorrogação da LGPD. Aí, em reforço,
Vide decisão do STF, abre aspas, está em itálico. Medida provisória não revoga a lei anterior, mas apenas suspende os seus efeitos no ordenamento jurídico. Então, quer dizer, o texto que já dava vigência à LGPD estava apenas com eficácia suspensa, em face de seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, veja, caso a medida seja rejeitada, que foi o caso do artigo 4º, foi rejeitado, foi prejudicado. A lei primeira vigente no ordenamento e que estava suspensa volta a ter eficácia, amigos. E isso é imediato, isso é imediato. Eu não dependo de sanção ou veto. Então, me parece tranquilamente que essa decisão vem ao socorro aqui de minha tese, né, de minha posição. Pois bem, e a posição 2, que é a posição do Senado, é a posição aí do nosso querido magistrado do trabalho, Leandro Fernandes, tá? Um querido amigo, professor também. Então tá aí, o Senado emitiu nota no sentido contrário, deixei o link para vocês acessarem, para quem tiver curiosidade de enfrentar essa polêmica aí em torno da vigência, tá? Não sei se isso vai ter repercussões práticas, mas imagine que um determinado sindicato ou um empregado ajuize uma ação trabalhista em relação a fatos que aconteceram hoje, dia 31 de agosto, já pedindo a aplicação da LGPD. Como solucionar? Você vai ter que enfrentar esse problema aí da vigência, né? Como o Senado soltou a nota, pode ser que a maioria vá no sentido do Senado, mas, claro, a última palavra em relação a isso é do Poder Judiciário, né? E vocês viram aí a ementa do STF, tá? Então, espero aí que, se vocês até gostariam, me mandem mensagem aí depois dizendo se concordam ou se discordam dessa minha posição, certo? Leiam aí no link a nota do Senado, tá? Bom, ainda para agora realmente, pessoal, faltam só 2 pontos dos aspectos introdutórios. Nós falamos da importância da LGPD, nós falamos da vigência e agora por que as empresas deverão se adequar à LGPD, né? Como convencer aí o empregador, que para a lei se chama controlador, a se adequar à LGPD. Vejam que a LGPD nada mais é do que uma medida de compliance, de adequação, né? Dentro do compliance, uma das medidas de adequação será a instituição de uma política de privacidade de dados. Toda empresa ela terá obrigatoriamente que ter uma política de privacidade, né? Que deve ser entregue ao empregado no primeiro dia de trabalho, tá? Como se fosse não tem um recibo do EPI, tomara aí que os sindicatos negociem norma coletiva dizendo tem que ter recibo que explicou a política de privacidade, mas isso nós veremos depois, né? Mas aí, por que as empresas deverão se adequar à LGPD? Esse ponto, pessoal, eu vou deixar então para o próximo bloco, porque aqui vamos completar já 30 minutos, eu não quero ter o raciocínio aqui cortado, tá bom? Vamos lá tomar um cafezinho, dar uma espreguiçada e a gente volta já já. Um grande abraço.